Fala galera do Vascão, bora para mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do SBT Sport Rio. Já quero deixar os créditos falando do Vascão. O Vasco que tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória nesse Campeonato Brasileiro. Tem um jogo importantíssimo contra o Criciúma, próximo dia 27. Hoje quinta, amanhã 26, no sábado. Jogo no sábado, legal, né? Jogo no sábado às 4 horas da tarde. O Vasco precisa de vencer o Criciúma para conseguir chegar aos 6 pontos e colar no pelotão ali de cima, né? Tem muita gente que ainda não conseguiu 2 vitórias e o Vasco vencendo o Criciúma. Vai ser um jogo muito difícil. Ele vai dar uma descolada da turminha ali de baixo. O Vasco esse ano tem time para brigar na parte de cima, né? O negócio é que nesses 2 jogos aí a coisa não aconteceu. O Vasco mereceu, mas a coisa acabou não acontecendo, né? Se você acredita que o Vasco vai vencer o jogo diante do Criciúma, já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente. O Vasco Moura foi apresentado ontem, falou sobre a preparação da equipe e até sobre a desconfiança da torcida com o seu passado rubro-negro. Meu passado, já joguei já no Flamengo, mas estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Vasco. É um sonho realizado não para mim, não só para mim, mas como também pela minha família. Pode ter certeza que vocês vão ver um Hugo que vai correr, que vai suar pela essa camisa, que vai dar o sangue pela essa camisa. E só tem um jeito de fazer mudar isso aí. É chegar dentro de campo e fazer o meu papel que eu tenho certeza que eu vou fazer bem feito. Aí a gente sem o nosso querido Lucas Pedrosa, um beijo pra ele. Pra quem não sabe, o Pedrosa foi fazer não é mesmo um exame aquilo, né? Ele tinha um nódulozinho, foi tirar um nódulozinho, já tá tudo bem com o Pedrosa, graças a Deus. Já tá indo pra casa agora na hora do almoço, né? Pra ele andar de bike elétrica, ser roubado com a bike elétrica. Essas coisas de Lucas Pedrosa que a gente sabe que é doido. Mas tá bem, graças a Deus, o Lucas. Aí a gente fica sem ter o drone dele. Aí o que a gente tem que fazer? Subir o drone dos outros. E tem informação do Globoesporte.com. O Pedro Martins, muito próximo de ser anunciado como substituto do Alexandre Matos. Ele sai do Cruzeiro, essa é uma informação de agora, do Globoesporte.com. Drone deles, e a gente sempre dá o nome do drone das pessoas. Hoje, já que o nosso querido Pedrosinha não está aí, então tá aí uma opção próxima do Vasco da Gama para substituir Alexandre Matos. Conhece o trabalho dele? Estava no Cruzeiro, Vini Casagrande? Conheço o trabalho dele, é um bom profissional, embora o Cruzeiro não viva um bom momento, mas nada tem a ver com o Pedro. É um bom profissional, o cara é extremamente estudioso. O Vasco da Gama tá indo muito bem nessa contratação. É mesmo? Que legal. De verdade, assim, é um cara que o torcedor vascaíno pode ficar de olho, pode confiar. Agora, se vai fazer um bom trabalho no Vasco da Gama, depende de muita coisa. O Alexandre Matos é um bom exemplo. Porque é um baita profissional, mas no Vasco não deu liga. Tem que encaixar e tem saber. Que encaixar. E o mais do que tudo, saber trabalhar com o Clube SAF, que é um pouquinho não, diferente. Ele sabe, né? Porque ele estava no Cruzeiro. Mas é uma SAF diferente. Muito. Todas muito elas diferente, são diferentes muito diferente. uma das outras, Só né? que a do Vasco é mais É um beijo difícil pra de lidar. Lucas Pedrosa. Aí o povo vai... Fernanda, você falou de roubada, não sei o quê. É porque nosso Lucas Pedrosa já perdeu sua gloriosa bicicleta elétrica, né? Algumas vezes. Muito bem. Os especialistas falam que é normal, tudo, mas ele segue como dúvida para o jogo contra o Criciúma. E eu acho que é muito importante, inclusive quem deu essa notícia é o pessoal da Atenção Vascaínos, tá? Para dar o crédito aqui, é claro. Falam que é normal, ele vai precisar estar 100% para enfrentar o Criciúma. Não adianta eles... aquele negócio que às vezes eles usam de, se tiver 50%, pode entrar no segundo tempo. Como esse negócio do joelho é um pouco mais preocupante, Edmundo, estão querendo poupá-lo assim, né? E usá-lo só quando tiver 100%, e eu acho muito importante isso, né? Porque a gente sabe como funciona o joelho, né? Se você volta antes de estar totalmente fortalecido e recuperado, a chance de ter uma lesão pior é grande, né? Então, eu acho que tem chance do Payet não voltar ainda nesse jogo do final de semana. O joelho sempre requer uma atenção especial. Se fosse sábado, uma final de campeonato, seja ele qual for, vale a pena o sacrifício. Como é um campeonato de 38 rodadas, embora ele não tenha jogado nas 3 primeiras, ainda há muito campeonato pela frente. Então, vale ter prudência para que ele volte 100% da sua forma física e técnica, mas também tem a ansiedade do jogador,
Porque uma vez que ele faz a transição, né, do departamento médico para o campo, ele acha que está apto, acha que está 100%. Mas sempre tem uma dorzinha ou outra. Eu acho que tem que ter uma boa avaliação para que ele esteja apto a jogar o campeonato inteiro. Não só este jogo que eu entendo, acredito, que é um jogo que o Vasco vai conseguir vencer, independente da presença ou não do Payet em campo. Exatamente. E você já chegou a jogar machucado, Edmundo? Não. Cara, eu fiz uma artroscopia no joelho, eu joguei com 6 dias. Um jogo de Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Vasco tinha perdido fora por 2-1, precisava ganhar em casa. Na época, tinha a história do gol fora. Então, se ganhasse de 1-0, classificava. E aí eu joguei o jogo inteiro, joguei bem. O jogo foi 1-1. Logo no comecinho do jogo, o Cruzeiro abriu o placar. Aquele Cruzeiro de 2003 lá, que bateu todos os recordes, ganhou a tríplice coroa. Enfim, eu joguei, mas depois as consequências foram ruins, cara. Fiquei com uma tendinite gigantesca. Fiquei, sei lá, mais um mês e pouco parado depois. E como é joelho, qualquer dorzinha dá medo. E, na verdade, era só uma tendinite. Então, eu não aconselho, não. A não ser que seja esse Cruzeiro mesmo. Então, eu não aconselho que você faça. Em outras ocasiões, já fiz infiltração, enfim, já joguei no sacrifício, mas eu não sou muito parâmetro, tá, Gui? Eu até costumo dizer em casa aqui que eu não sinto dor. Eu tenho muita dificuldade de sentir dor. Então, eu jogava com dores. E entendia, e é uma coisa que para mim é real, que o atleta profissional tem microlesões todos os dias. Então, se ele esperar para ficar 100% sem dor, ele não vai jogar nunca. Mas isso é a minha cabeça, tá? Isso é a cabeça do Edmundo. E cada um tem um jeito de agir e pensar. O pessoal está pedindo para comentar sobre o Pumita Rodrigues também, que ele perdeu espaço. O que está acontecendo com o Pumita? E tem gente que está falando também, Edmundo, de tentar utilizar o Pumita na ponta direita, já que ele não está dando certo na lateral. Você acha que é o caso, por conta do Vasco não ter contratado nenhum ponta, de repente testá-lo lá? Acho que depende muito do jogo. Ele cruza muito bem, mas não é velocista, não é driblador, não tem características de um ponta. O que eu entendo, o que eu diria em relação a isso sem conhecê-lo, tá? Observando de longe. Eu acho que não falta ele qualidade técnica. Acho que ele é um bom lateral, tanto que é lateral da seleção uruguaia, esteve na última Copa do Mundo, mas acho que falta tesão nele, falta vontade. O que sobra ao Paulo Henrique, né, que é vontade, que é disposição, ele falta ao Pumita Rodrigues, porque te garanto que se ele tivesse vontade, aquela famosa garra uruguaia, ele tomaria a posição do Paulo Henrique. O Paulo Henrique é irregular. Não é todo jogo que o Paulo Henrique joga bem, né? Mas o técnico prefere alguém que se entrega, que se doa e que joga com alma, joga com coração, do que o outro que é tecnicamente melhor. É essa a visão que eu tenho de longe. Não conheço o Pumita Rodrigues. Essa é uma palavra pessoal do que eu vejo dele no campo. O cara disperso, entra no jogo, não está fazendo muita questão de ser titular. Está entendendo? Não está nem aí. Está feliz com o salário que pinga na conta no final do mês e pronto. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Está esperando aí o contrato acabar, ele vai embora livre, ou o Vasco vende ele no meio do caminho, sabe? É aquele cara que vai passar a carreira e vai lamentar as oportunidades que teve, e acho que uma dessas oportunidades gigantes é vestir a camisa do Vasco.
é essa a maneira que eu enxergo, sem nenhuma crítica pessoal ao atleta. E Edmundo, você acha que isso que está acontecendo hoje na lateral direita pode ser, pode ter causado a queda de rendimento do Paulo Henrique? Porque muita gente fala que ele caiu bastante rendimento. De repente é por não ter uma sombra também, né? A gente não é nem por mal, tá? Não tô falando que o jogador faz isso por mal, mas ele vê que no banco de reservas não tem ninguém ali. O Rojas entra mal, o Mita nem entra para jogar. Quando entra, os caras colocam ele no meio de campo, etc. Dificilmente entra na lateral. De repente, pode ser que por conta disso também não tem uma sombra ali, né? É importante ter um elenco qualificado por causa disso, né? Eu falo. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco enfrenta o Criciúma, precisa da vitória diante do Criciúma, né? Para se manter bem aí no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que tem uma vitória, 2 derrotas. Os times que estão brigando ali juntamente com o Vasco nesse momento é São Paulo, Vasco, Criciúma, Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá, né? Então todos podem vencer, né? Na verdade, se o Cuiabá vencer as 2 partidas, o Cuiabá até passaria o Vasco. O Cuiabá que enfrentaria aqui. O Cuiabá vai enfrentar o Atlético Mineiro e depois enfrenta o Goiás, né? Depois o Palmeiras. Então os próximos 3 jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras. Jogos complicadíssimos aí para o Cuiabá, que está na luta aí para escapar do rebaixamento junto já com o Vasco da Gama. Aí temos o Atlético Goianiense, que perdeu as 3, né? O Atlético Goianiense já enfrenta de cara o Internacional fora de casa e depois o Juventude fora de casa. Tendência é que o Atlético Goianiense também não pontue na rodada, né? Então, algo aí podendo colaborar para o Vasco, né? Depois tem o Corinthians enfrentando o Fluminense e o Corinthians saindo para enfrentar o Fortaleza. Mais uma vez, jogo difícil. E o Criciúma que enfrenta o Vasco, né? Então, colaborando aí para que o Vasco consiga vencer e afastar desse pelotão, né? Eu acho que a maioria do pessoal aqui de baixo vai tomar na tarraqueta. Tomara que o Criciúma seja um desses que tome na tarraqueta, né? O Vasco vencendo vai a 6 pontos. Muita gente que está com 4 aqui não vai fazer 6 pontos, né? Fortaleza 4, Bahia 4, Juventude 4, Fluminense 4, Palmeiras 4, Cruzeiro 4 e São Paulo e Vasco com 3 pontos. Então, se o Vasco ganha, ele já vai lá para cima. A maioria do pessoal não vai fazer ponto. O pelotão que está com 4 pontos aí não vai ganhar, né? Então, o Vasco precisa da vitória para desgarrar dessa galera aí de baixo, né, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não gostou, deixe seu comentário, sua opinião. É muito importante pra gente aqui, beleza?